Near USD, essa cripto é um caso à parte. Essa aqui, ó, opa, tô modificando aqui as coisas. Nessa aqui eu tenho duas posições no momento e para mim elas estão muito arriscadas. Gráfico diário, olha só. Eu peguei a operação por causa do gráfico semanal, tá bom? Fibo, último candle negativo a fechar. O último candle negativo a fechar antes da aceleração. Até esse é o candle que fechou depois da aceleração. Fibo, do último, né? Até essa região, porque o candle negativo, o primeiro a fechar depois da aceleração foi só esse, e não fechou acima, fechou abaixo, tá bom? E o preço chegou em 61. Peguei duas entradas aqui. A questão aqui é, eu acredito que essa cripto, se ela se valorizar o suficiente, né? O suficiente aqui para mim, olha só, essa Fibo aqui é uma Fibo meio que eu utilizei Fibotrick para pegar a operação aqui. Se não ia entender o que é Fibotrick no momento, se não ia entender, mas deixa só ocultar aqui para tentar explicar mais ou menos. Quando você utiliza a Fibotrick, você está tentando saber mais ou menos aonde seria o movimento final do preço, né? Vocês podem ver que o preço aqui, ele teve um movimento final em mais ou menos 127 de Fibo. Eu sei que pouca gente utiliza essas regiões de Fibonacci, essas regiões aqui, ó. Deixa eu tentar, opa, lá para cima, o gráfico limpo. Muita gente utiliza aqui, utiliza 78, utiliza 61, né? Para pegar a entrada. Olha só, esse DJPY está dando sinal de entrada a essa hora, mercado fechado. Nem vou pegar esse sinal, mas enfim. A questão é, essa região de 127 e 161, poucas pessoas utilizam. Tá bom? Essas regiões aqui, poucas pessoas utilizam. E essas regiões são as regiões que eu utilizo para tentar saber, por exemplo, se o preço rompe uma região, aonde pode ser o possível ponto de reversão. E 127 e 168 são dois possíveis pontos. Então, quando o preço começou, olha só aqui no gráfico diário. Gráfico diário, TradingView bugou. Primeira vez que isso me acontece. Opa, voltou aqui. Ok, no gráfico diário, o preço quando chega aqui, ele volta lá para cima. Então, eu posso traçar uma figura desse ponto para essa máxima e tentar saber, né, aonde seria o possível primeiro ponto de reversão. O preço até não respeitou 127, veio um pouco abaixo. Eu achei que poderia chegar em 161, porque 161 e 78 de Fibo estavam confluindo muito bem. Entendeu? Essas confluências também são interessantes. Mas, de fato, o preço também nem chegou a chegar nessa região. Não chegou nessa região e, de fato, voltou lá para cima. Essa operação aqui, eu posso levar stop ainda. Por quê? Porque elas não estão no 0 a 0. O preço ainda não me deu oportunidade de colocar ela no 0 a 0. Eu cheguei a ter uma desvalorização do patrimônio aqui de 14%, no caso 14 vezes 2, porque foram duas ordens. Apesar que uma eu peguei um pouco mais abaixo, vocês conseguem ver? Uma ordem eu peguei exatamente nesse ponto aqui. Nesse ponto, né? Opa, exato, nesse ponto aqui. E a outra já foi nesse ponto aqui, olha só. Esse ponto aqui. Bom, então foram nesses dois pontos que eu peguei entradas. De fato, nessa região aqui de preço, eu tenho uma desvalorização, cheguei a ter uma desvalorização de 14%. Mas se eu pego já dessa aqui, né, eu cheguei a ter uma desvalorização de 12%. Então 12 mais 14 dá por aí, né? 24, 25, 26% de desvalorização geral do patrimônio. E nesse momento eu também estou com valorização a dobrar. E mais ou menos 12% em cada uma. Mais ou menos, porque essa aqui já vai ter uma valorização diferente. Então, digamos que foi 20% de valorização nesse momento, tá bom? Enfim.